Evangelho, domingo da 12ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tens fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 12ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 4º capítulo do Evangelho de São Marcos e nos apresenta o milagre realizado por nosso Senhor Jesus Cristo, que acalma a tempestade no lago de Tiberíades. Esse milagre termina com a frase, com a pergunta de perplexidade dos discípulos, que dizem: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Bom, uma coisa é importante considerarmos. Os milagres, eles falam a respeito da messianidade de Jesus e de sua origem. Ele vem de junto de Deus, mas não são capazes de desvelar completamente sua identidade. Isso será desvelado com um grande gesto de amor e de doação que o Senhor realizará sobre a cruz. Por isso, é necessário esperar o mistério e o acontecimento da cruz redentora. Deus se revelará na sua potência, mas sim, se revelará sobretudo no seu grande e infinito amor em favor dos homens e da criação. Somente Deus pode ser conhecido profundamente e sem equívocos no seu grande testemunho de amor sobre a cruz. Por isso, Marcos deixa a pergunta de perplexidade dos discípulos, que nos convida a acompanhar os gestos do Senhor até o grande testemunho de amor sobre a cruz. Bom, tendo colocado essa primeira parte que nos introduz a beleza do texto bíblico no início do Evangelho de São Marcos, vai pouco a pouco revelando ou sinalizando a messianidade de Jesus, a sua origem divina, até conduzir-nos finalmente a uma compreensão profunda no grande ato de amor sobre a cruz. O episódio de hoje nos entrega alguns elementos que podem ser bem importantes para o nosso cotidiano, para a nossa experiência de fé. Olha que interessante. Jesus está no cair da tarde com os seus discípulos e despede a multidão, completa um tempo pastoral, vamos colocar assim, de cuidado na caridade para com as multidões, sobe na barca e segue com seus discípulos. Outras barcas estão ali, tenham atenção a esse detalhe. Mas Marcos não vai falar sobre a sorte dessas barcas na tempestade. Também vai falar que o Senhor está dormindo sobre um travesseiro na popa da barca, que é inundada pelas águas, o que parece ser difícil da gente harmonizar, porque
Marcos não quer enfatizar os detalhes narrativos, mas a evidência dos acontecimentos e a relação que existe entre eles. Como assim, Padre Fábio? A gente vai chegar já já. O que significa dizer que, por exemplo, junto com a barca do Senhor e dos discípulos, tinham outras. Mas Marcos quer então focalizar a experiência entre o Senhor e os seus discípulos. Existem muitas experiências daqueles que passam por tempestades, mas observemos aquela daqueles que passam por uma tempestade e estão juntos ao Senhor. Focalizem sobre esse aspecto, porque é bem importante. Na vida nós vamos enfrentar diversos momentos de tempestade, de contrariedade. A tempestade é um símbolo e uma imagem muito forte, seja do sofrimento, seja das situações dramáticas, seja dos momentos difíceis da nossa vida. Estamos na barca e o Senhor está conosco. O Senhor não está em uma outra barca, Ele está conosco. Em meio àquela tempestade, o Senhor permanece conosco. Ele nos deu o testemunho de sua presença, Ele nos acompanhou até aqui, nós caminhamos com Ele e agora estamos dentro dessa tempestade com Ele, junto ao de nós. Como isso é significativo se olhamos a partir do elemento simbólico para a nossa vida. Nós, cristãos, caminhamos com o Senhor no nosso cotidiano. Rezamos diariamente, sentimos a presença de Jesus na vitalidade dos sacramentos e, sobretudo, na comunhão da oração cotidiana. Mas já repararam quantas vezes, quando começa a tempestade, nós nos apressamos, nos agitamos e agimos às vezes como se o Senhor não estivesse ali conosco, mas não para por aí. Muitas vezes vai nascer no nosso coração a pergunta, como apareceu no coração dos discípulos. Mas como assim? O Senhor não se importa daquilo que nós estamos passando? Quantas vezes, para aqueles que caminham com o Senhor, nasce também a pergunta de que talvez Deus tenha se esquecido da gente ou não esteja se importando com o nosso sofrimento? Com grande frequência, no momento em que estamos sofrendo, nós olhamos mais acuradamente para aquilo que está acontecendo e não para aquilo que nós estamos trazendo conosco. As tempestades, elas podem acontecer. O que faz a diferença de passarmos ou não através de uma tempestade na nossa vida é a certeza de que Cristo está conosco. Porque a tempestade muitas vezes vai nos superar, meu irmão. Vai ser forte e nós não vamos conseguir, da nossa própria força, oferecer resistência e reação suficientes para poder extingui-la. Mas o Senhor está conosco. Para Ele, nada é impossível. E a nossa confiança deve estar no Senhor, que fez o céu e a terra. A tempestade nos recorda não apenas as nossas fraquezas e os nossos limites, mas que junto a nós está aquele que é potente e que sobre todas as coisas nos ama e nos abandona, e não nos abandona. É potente sobre todas as coisas, e Ele, que é potente sobre todas as coisas, nos ama e não nos abandona. A tempestade na sua vida te leva a recordar que Jesus está contigo? Ou a tempestade na sua vida te leva a acreditar que Jesus te abandonou? De que Jesus não se importa contigo? Há quem possa dizer, bom, padre, às vezes essa impressão vem no meu coração. Bom, bendito seja Deus pela narrativa de Marcos, então, hoje. Porque reparem um detalhe. Os discípulos, eles fazem um protesto contra Jesus em meio à violência da tempestade.
E o protesto deles é porque eles já estão quase chegando ao momento da morte, ou seja, a tempestade já ganhou de tal forma força e potência que parece ser irreversível pela iniciativa deles conseguirem superar aquele problema, aquela dificuldade, aquele sofrimento. Então eles apelam a Jesus num ato de protesto dizendo: você não se importa conosco. Reparem que Marcos vai mostrar a prontidão de Jesus. Me fez lembrar muito a imagem de São José, quando no Evangelho, depois que o Senhor fala com São José no sonho, São José, sem dizer uma única palavra, se levanta e age conforme o Senhor lhe disse. Naquele momento em que o Senhor está dormindo sobre o travesseiro e os discípulos falam isso, Jesus imediatamente se levanta e ordena contra o vento e contra as águas que se levantam, dizendo para que se acalmem e parem. E eles imediatamente obedecem. Ou seja, a resposta de Jesus é imediata. O Senhor não se importa conosco e Jesus não responde aos discípulos. E sim, eu me importo. Jesus age. O seu agir são suas palavras. É claro que o Senhor se importa com o teu sofrimento. É claro que o Senhor se importa com as dores da sua vida. Ele está contigo, Ele está do teu lado. É certo que Ele se importa, que Ele se preocupa. É certo que Ele está pronto a atuar em seu favor e a liberar-te da morte. É certo que o teu Senhor não te ignora. E a voz do seu apelo, Ele imediatamente responde. E depois que Ele testemunhou para ti o quanto se importa contigo, é o momento em que Ele, voltando-se para os discípulos, vai falar com eles sobre algo que é muito importante: a fé. E ali se abre o diálogo que Marcos nos entrega e que tem para nós, nesse momento do Evangelho, para a nossa vida também, um chamado que não pode ser ignorado. Por que sois tão medrosos, diz o Senhor? Ainda não tendes fé? Eis aqui o tesouro que o Senhor quer consolidar em nossos corações. Por que temos medo das coisas que podem vir a acontecer quando o Senhor está conosco? Porque nos momentos das tempestades nós nos agitamos, porque vemos que não temos força para confrontá-las, quando na verdade rezamos dizendo que a nossa força está no nome do Senhor. O momento da tempestade não seria um momento para tomarmos nas mãos esta verdade, para nos apropriarmos dela em nossa vida. Quando começa a tempestade, vamos logo nos preocupando com o que fazer, e esquecemos de olhar bem para ver o que temos conosco. E para passar aquela tempestade, que nós não temos como prever quando ela vai acontecer com tanta precisão assim, mas a gente pode ter a certeza do que a gente leva conosco nesta viagem. E o Senhor está ao nosso lado. Também naquilo que está por vir na nossa vida. No amanhã, nós não temos como prever o que vai acontecer e o que vai se passar. Podemos ter algumas ideias, mas prever precisamente não, porque escapa a nossa possibilidade. Mas no hoje, no nosso agora, nós podemos ter a certeza do que temos conosco. Senhor, Tu estás comigo e eu Te amo. No momento em que as nuvens de tempestade se formarem diante de nós, olha para o lado, vê que o teu Senhor está ali e renova a sua esperança no nome do Senhor, renova a sua certeza no nome do Senhor, espera no Senhor e segue com coragem. Não tenhais medo,
pois o Senhor está conosco, por nós. Ele se importa sim com o que você está passando. Ele se importa sim com aquilo que você está vivendo. E Ele prontamente testemunha isso, para que você não deixe um único dia de renovar a alegria, de ter a certeza de que o teu Senhor e o tesouro da sua vida está contigo. De fato, Senhor, Tu és a minha força, a minha esperança. Hoje, nessa 12ª semana do tempo comum, no início dessa 12ª semana do tempo comum, o Evangelho nos chama a esse renovado ato de coragem. Como assim, Padre Fábio? De seguir na vida sem medo do que está por vir. Porque, com a graça de Deus, nós temos tudo o que será necessário conosco. E depois a vida se fará segundo a vontade do meu Senhor. Mas eu não viverei um único dia sem estar na companhia do meu Deus, que eu vou buscar comigo em todos os momentos, porque não haverá um único momento da minha vida em que eu me permitirei de estar longe do meu Jesus que escolheu estar comigo. Peçamos hoje essa graça de Deus para que o nosso coração sempre confie e se recorde de tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Que nós tenhamos a coragem de invocá-lo sempre que for necessário, mas que jamais percamos a fé sobre a certeza de que o tesouro maior de nossa vida é ter hoje Jesus conosco. Porque tudo o que está por vir poderá ser enfrentado e não nos causará temor, porque o Senhor está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, desça sobre vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.